Olá, muito boa tarde. Que alegria poder reencontrar a senhora. Como é que foi o seu final de semana? Tudo bem? Como é que foi o final de semana do senhor? Bem, nós temos duas possibilidades. Se você teve um bom final de semana, se foi tudo em paz aí com a sua família, encha o seu coração de gratidão para que você possa ter uma semana ainda melhor. E se por outro lado teve algum problema, se você está num grupo de pessoas que não foi tão bem assim, calma. Que bom que nós estamos entrando numa nova semana, existem novas possibilidades abertas para você, tá bom? Então eu faço votos de que você que teve uma semana festiva, em paz, com a família, correu tudo bem, que você encha o seu peito, o seu coração de gratidão. E você que está no outro grupo, que não foi tão bem assim, que esta semana seja uma semana diferente e que você possa fazer tudo novo, tá bom? Vamos começar? Quero pedir licença para entrar na casa da senhora, pedir licença para entrar na casa do senhor, porque já começou o programa com o Brasil Nordeste de hoje. Eu vou fazer um giro diferente, mas tem uma entrevista muito bacana com o músico Dante Mottavani, ele que foi presidente da Funarte no governo do Jair Bolsonaro. É uma entrevista que fala de cultura, e a cultura é a identidade de um país. Então o programa hoje está muito legal e vou trazer também uma pílula muito especial para curar a sua família. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Se você puder, passe um WhatsApp dizendo de qual parte do país que você está assistindo o programa com o Brasil Nordeste, tá bom? Que eu quero abraçar você e quero abraçar também a sua família. Olha, o giro que eu vou fazer hoje é passando aqui pelo Correio Brasiliense, jornal aqui da capital federal, que fala sobre o veto do presidente Jair Bolsonaro a uma dívida que igrejas tinham com o governo federal. A matéria diz o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro decidiu vetar uma parte do perdão das dívidas tributárias de igrejas e templos religiosos previstos em um projeto de lei aprovado pelo Congresso no mês passado. Em uma publicação nas redes sociais na noite deste domingo, dia 13, Bolsonaro explicou que a medida era necessária para evitar que ele tivesse algum processo de impeachment por crime de responsabilidade fiscal. Apesar disso, o presidente Jair Bolsonaro deixou claro que se o Congresso quiser, pode derrubar o veto e aí as igrejas ficarão isentas de pagar essas multas, essas dívidas que têm com o governo federal e não acontece nenhum tipo de problema jurídico em relação ao presidente da República. Quero colocar crédito aqui, porque eu fiz uma leitura do Correio Brasiliense, ao Evaristo Sá, que é da AFP aqui de Brasília, tá bom? Então, só para dar uma panorâmica do que está acontecendo. Também a respeito de um outro giro que eu vou fazer agora na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, o governo do Distrito Federal está fazendo alusão ao mês de setembro. Além dos ipês amarelo pelos quais nós passamos em todos os corredores aqui de Brasília, a cor vem lembrar também que setembro é o mês de valorização da vida e prevenção ao suicídio. Então, é muito importante que você busque se informar a respeito desse assunto. Quero aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo pastor Joás, que é vereador na cidade de Conchal, ele que se preocupa bastante com esse tema do suicídio. Pastor Joás, vereador da cidade de Conchal, que faz um belo trabalho de conscientização. Não parece, mas isso é um problema que aflige muitas famílias. O suicídio é a causa de muitas mortes, infelizmente, no mundo inteiro. Vamos então à entrevista com o Dante Mottavani, ele que foi presidente da Funarte. Ele vai falar de cultura. Pode rodar. Olá, muito boa tarde. Obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência. O nosso bate-papo de hoje é com um maestro muito querido do nosso amigo Eduardo Negrão, maestro Dante Mottavani. Ele é graduado em música, especialista em filosofia política e jurídica. E o Negrão vai falar um pouco mais do currículo do Dante. O Dante foi também presidente da Funarte, né? No governo do presidente Jair Bolsonaro. É isso, Dante? Isso mesmo. Boa tarde, Dante. Boa tarde, Eduardo Negrão. Com você.
Tá certo. O Boa tarde. professor Dante Mantovani é figura, professor e maestro, né? Figura nacionalmente conhecida, um notório discípulo, posso dizer assim, do professor Olavo Carvalho, né? Também um bolsonarista de primeira hora, tanto que ocupou essa importante autarquia, essa instituição, né? a Funarte, por algum tempo, 2009 até 2020 aproximadamente, e tinha uma proposta revolucionária para a cultura que muitos consideram o calcanhar de Aquiles desse governo. Então, sobre esse e outros assuntos, falaremos com o professor Dante Mantovani hoje. Eu gostaria de aproveitar essa deixa, Negrão, e perguntar para o professor Dante como é que ele está vendo a condução da cultura nesse momento no nosso país. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês, né? Eduardo Negrão é um velho conhecido já desde a campanha de 2018, que elegeu o presidente Bolsonaro. Estivemos juntos lá atrás durante a campanha, né? Então, bem ele disse, sou aí um bolsonarista de primeira ordem, na linha de frente, nas ruas, com o próprio presidente Bolsonaro na rua, né? Na campanha, estado de São Paulo inteiro, estive com ele andando nas ruas junto com o povo, e então eu tenho alguma propriedade, né, para falar sobre esse governo. E depois participei da montagem do Ministério da Cultura, hoje Secretaria Nacional da Cultura, e fui também presidente da Funarte, Fundação Nacional de Artes. E então a gente tem uma visão de fora e de dentro também. Sei como está em detalhes, né, a estrutura da cultura, uma situação muito complexa que as pessoas que não têm um certo conhecimento do aparelhamento de décadas no Estado brasileiro, em específico na cultura, essas pessoas têm muita dificuldade de entender. É muito difícil entender. Quem está de fora não consegue entender o que se passa na cultura, né? Você tem que ir lá e ter uma certa vivência para entender. Então, antes de eu falar sobre como está a cultura hoje, eu vou falar sobre como nós encontramos a cultura. Perfeito. Quando nós assumimos, né? Legal. Então é o seguinte, a cultura, sabíamos, está totalmente aparelhada pela esquerda, pela ideologia de esquerda. Então você tem toda uma estrutura estatal, toda uma burocracia, todo um funcionalismo servindo às ideias, às propostas e às ideologias de esquerda. E eles tentaram montar a coisa, de certa medida tiveram sucesso, para impedir que qualquer coisa mudasse, né? Para impedir que esse andamento cultural da esquerda fosse mexido, certo? Então, não, vamos blindar tudo aqui. Eles blindaram tudo que eles puderam. Aí entramos nós lá, conservadores, né? Eu e alguns outros também, leitores e discípulos, alunos do Olavo de Carvalho. Então, você imagina o choque que isso deu, né? Primeiramente, porque eles ficaram muito assustados conosco, de uma maneira desproporcional, e até por não nos conhecerem, acharam que nós éramos despreparados, né? Para usar o melhor adjetivo que me vem à mente. Mas tentaram nos pintar como loucos, né? Como irresponsáveis. Tentaram me pintar, em específico a mim, né? Como louco, como idiota, alguém que não sabe o que fala, né? E como é que eles fazem isso? Porque eles têm um domínio dos meios de comunicação de massa. Além dos órgãos de Estado, eles têm o judiciário, os órgãos de comunicação de massa, né? E o próprio estamento burocrático do governo federal. Então, eles jogaram isso tudo contra nós, né? E mais do que todos contra mim. Por quê? Porque eu tenho preparo, inclusive acadêmico, que desmonta totalmente o discurso deles. De que o Bolsonaro não tem ninguém com preparo, né? De que não tem ninguém com conhecimento de arte, de que não está nem aí para arte. Eu dediquei minha vida à arte, à música, à cultura, né? À cultura sinfônica. Então, eu não tinha o que eles falarem, não tinha o que eles falarem de mim, né? Do ponto de vista do meu currículo, do meu conhecimento. Tanto que nunca nenhum desses pseudo-jornalistas que falaram um monte de abobrinha a meu respeito, um monte de calúnias, são todos caluniadores, porcos, baixos, rasteiros, né? Nenhum deles se deu o trabalho de ler a minha tese de doutorado. Nenhum deles se deu o trabalho de ler minha tese de mestrado.
Nenhum deles deu o trabalho de ler meu livro, Ensaios sobre a Música Universal, que foi best-seller de História da Música no ano de 2017. Nenhum deles leu nenhum livro, um capítulo de livro que eu publiquei na Espanha, porque eu fiz parte de uma escola na Espanha e publiquei diversos capítulos de livros lá. Então, ninguém teve o trabalho de ler, de conhecer a minha obra. Saíram falando de mim, baseado num trechinho de uma fala que eu dei uma aula para uma turma que é minha aluna há 4 anos, né? Tem todo um histórico, todo um background daquilo, citando um livro, citando um autor, recortaram, tiraram de contexto, começaram a reproduzir aquilo como se fosse a fala de um louco, né? Esse foi o procedimento que usaram especificamente contra mim. Vasculharam a minha vida, viu que eu não sou ladrão, viu que eu não sou estuprador, viu que eu não sou pedófilo, né? Viu que eu não roubo dinheiro público, viu que eu não tenho nenhum processo, vai fazer o quê? Pega uma fala fora de contexto e repete para que as pessoas acham que é louco, né? E o pior é que tem muita gente no Brasil que se informa pela mídia. Ô, Dante, mas só uma partezinha. Mas, assim, tem generais que se informam pela Rede Globo, né? Então, acabei criando certas inimizades por causa disso, sim. Mas me permite aqui, então. Então, se a grande mídia, segundo você está falando, usou do mesmo expediente, buscar frases, pensar frases e taxar como loucos, fazem isso com o presidente da República. Fizeram isso com você. E isso colou lá junto ao grupo do presidente? Isso acabou afetando a sua permanência lá? Teve gente que acabou ficando contra mim por causa disso, né? Eu não digo do grupo do presidente, mas sei que certos militares, sim. Se informam pela Rede Globo, se informam pela Globo News, aí não tem como, né? Aí os caras ficaram contra. Por isso que colocaram a Regina Duarte, que a Regina Duarte é filha de militar, né? Então pensaram, não, vamos colocar a Regina aí, porque ela é atriz, filha de militar, não sei o que lá, vamos tirar esses maluquinhos daí, porque não foi só eu que saí do governo. Todo mundo que eu levei comigo, eu indiquei. Então o problema era comigo, entendeu? O problema era comigo. E essa ala que se informa pela Rede Globo, que achou por causa disso aí, né, eu era um despreparado. Só que se você for olhar, eu acho que o Eduardo Negrão recebeu aí um relatório de projetos que eu implementei na Funarte, vai ver que eu fiz em poucos meses o que os outros presidentes não fizeram em 10 anos. Tá? São projetos de altíssimo vulto, como, por exemplo, Sistema Nacional de Orquestras Sociais, que era para ser realizado no Brasil inteiro. Agora, com essa pandemia aí, né, agora eu nem sei mais como é que está, mas estava acontecendo. E que consistia em levar para todos os estados do Brasil um sistema de ensino de instrumentos sinfônicos no contraturno das escolas. Íamos fazer uma parceria com o Ministério da Educação para isso, para poder as escolas municipais terem aula de música, cumprindo a Lei 11.768 de 2008, que determina que haja a obrigatoriedade do ensino de música nas escolas. Olha, importante essa fala do professor Dante, né? Porque essa lei certamente não é cumprida em 99,9% dos municípios. Vocês vejam só, a Rede Globo, por exemplo, que mandava, né, na estrutura do Ministério, de verba da Ancine, da Lei Rouanet, da Funarte, né? A assessoria de comunicação, por exemplo, da Funarte era uma pessoa que é parente de um grande jornalista lá da Rede Globo, um grandão. Né? Então, eles estavam comandando tudo, de maneira direta ou indireta, certo? Eu comecei a quebrar isso lá, eu e minha equipe. Então, nós fomos decapitados, certo? E, inclusive, eu fui exonerado num dia que o presidente da República estava fora do Brasil, não dava para falar com ele. Foi tudo muito bem planejado, sabe? Eu acho que o presidente... Ele estava fora do Brasil e o Eduardo Bolsonaro também estava fora do Brasil. Que tipo de orientação você daria para que o cara que está lá começando, desenvolvendo a sua arte, nos rincões desse país, possa fazer com que o seu projeto seja visto pela Secretaria de Cultura do nosso país? Esse era um problema que eu ia resolver com o programa da valorização do artista. Nós íamos criar um cadastro, né, para os artistas colocarem as obras deles lá, e nós nos encarregaríamos de divulgar isso em esfera nacional. Eu sei como fazer um projeto para a Lei Rouanet, eu sei, certo? Eu tenho produtores que podem me ajudar, pessoas experientes. Mas e o artista lá do interior de Sergipe, lá do interior de Pernambuco? Isso que eu estou lhe perguntando. Pois é, como é que faz para resolver esse impasse? Não tem expertise. Eu criei um outro programa também que foi interrompido, que foi eu criei a oficina de formação de gestores culturais para a região norte do Brasil, porque lá a gente não recebia nenhum projeto do norte, porque o pessoal não tinha expertise de como fazer esses projetos. Então nós íamos mandar uma equipe para lá
para ensinar as pessoas lá do norte, em todos os estados do norte, a fazerem projetos culturais, né? Acabou sendo interrompido também. Então, assim, a gente estava com a solução pronta. O problema do Brasil é esse. Você coloca a solução, aí tem que reinventar a roda, tudo do começo. Você está assistindo a entrevista com o maestro Dante Montavani. Ele é também graduado em música, especialista em filosofia política e jurídica. Estamos debatendo sobre o tema da cultura no país. Por que que aquele repentista nos recantos do Nordeste, por que que o pessoal da região norte do país não recebe apoio financeiro nesses incentivos que tem da Lei Rouanet, por exemplo, ou o pessoal que faz pequenas produções não recebe dinheiro da Ancine? Por que será? O maestro Dante Mantovani fala a respeito desse assunto. Vamos continuar assistindo a entrevista. Logo em seguida, uma pílula que vai sarar a sua família a respeito da dependência química. Vamos continuar a entrevista. Professor Maestro Dante, o que nós podemos esperar do governo Bolsonaro, na medida que o senhor tem proximidade, o que o senhor vê desse meio de mandato para frente? O mais difícil já passou e agora as coisas, ou continuaremos nessa guerra até o último dia do primeiro mandato do presidente Jair Bolsonaro, que o senhor é tão próximo? O pior já passou mesmo, né? Foram todas essas provações aí, essa pandemia e tudo mais. E eu acho que o Bolsonaro está agindo muito bem, está fazendo obras, né? Tem que fazer mesmo, tem que fazer obras, tem que cuidar da segurança, tem que cuidar da educação, né? E agora realmente, eu acho que o desafio é melhorar a cultura. Melhorar a cultura, porque se você melhora a cultura, você melhora a compreensão do povo. Se melhora a compreensão, o Brasil agora pode vir a ser a segunda potência do mundo. Isso eu vejo muito claramente. Segunda maior potência do mundo, porque a China está em declínio. Todo mundo percebeu o embuste que é a China com essa pandemia. Criar esse vírus, espalhar esse vírus pelo mundo, para depois deixar o mundo de joelho e ir lá e comprar tudo, né? Inclusive, tem hotéis lá de Porto Seguro que fecharam por causa da pandemia. Adivinha quem está comprando? Aqui, ó. Chinês. Estão comprando todos os hotéis de Porto Seguro. Entendeu? O pessoal está percebendo isso, né? Então, não querem mais saber de negócio com a China. Se o Brasil souber aproveitar isso aí, nós vamos subir, vamos crescer lá para cima. Então, tem que melhorar a cultura. Para quê? Para que as pessoas percebam que nós somos uma grande nação, que nós não vamos ficar de joelhos para ninguém. Se você não tem uma cultura sã, você tem um país doente, um país que não se enxerga, um país que não compreende qual que é o seu problema, né? E aí as pessoas ficam perdidas e não conseguem se unir em torno de um projeto consistente de nação, né? Quando a gente vê, ontem eu estava vendo um documentário lá sobre a política nos Estados Unidos e eles estão anos-luz à nossa frente, porque lá as pessoas deixam a diferença de lado em prol da nação. Aqui é diferente. Você tem que lutar contra pessoas que querem destruir a sua nação o tempo todo. Entende? Então, a gente tem que mudar essa mentalidade, acabar de vez com esse marxismo cultural, né? Que isso que faz com que as pessoas queiram destruir a pátria, certo? Isso que eu preciso fazer não é uma crítica, né? Mas é um apelo aos militares. Abram os olhos. O leão não é manso. Não subestimem o marxismo. Não subestimem o comunismo. Porque na mesma medida em que vocês subestimam, eles já estão com a sua cova pronta. Como fizeram em 64, né? Em 84 vocês saíram e eles ficaram batendo em vocês, ridicularizando as Forças Armadas por mais de 20 anos. E vocês ficaram quietinhos, né? Por quê? Porque eles não estão para brincadeira. Eles são um movimento internacional, antigo, extremamente articulado, extremamente poderoso e multibilionário. Tá certo? Não menosprezem o inimigo. Isso deveria fazer parte da doutrina militar. Aliás, isso faz parte da doutrina militar. Não sei por que vocês não prestam atenção nisso. O inimigo é o comunismo, tá? E no Brasil é o marxismo cultural. Nós temos riquezas naturais, nós temos grandes empresas, nós temos grandes recursos naturais, né? Temos um país maravilhoso que pode ter o maior turismo mais forte do mundo, entendeu? Temos um povo que é criativo, um povo que gosta de trabalhar. Só que nós somos envenenados por esse câncer do marxismo. E justamente isso que eu percebi nesse documentário que eu vi ontem, Negrão, porque nos Estados Unidos, todos os problemas que eles têm, eles não foram tão infectados pelo marxismo como nós. Muito obrigado aí pela sua participação no nosso programa.
Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e um abraço para todos com uma última mensagem de otimismo. Sejamos otimistas. Temos tudo para sermos uma grande nação. Basta nós tirarmos a venda nos olhos e pararmos de desprezar a cultura e o conhecimento. Obrigado, Eduardo Negrão. Obrigado. Como disse o professor Dante, um país sem cultura é alguém que se coloca diante do espelho e não conhece, não reconhece a si mesmo. Então, que nós possamos, então, tirar as vendas, como disse o professor, e avançarmos, porque o nosso país tem uma cultura riquíssima, belíssima, e oxalá que perdure por milênios. Obrigado a você que nos acompanhou até agora e até a próxima. Obrigado ao maestro Dante Mantovani por essa bela entrevista, e o espaço da TV Com Brasil vai estar sempre aberto aqui para ouvir o nosso especialista em arte, em cultura do nosso país. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial e o programa Com Brasil Nordeste volta já já. Para ajudar os brasileiros que vão precisar entrar ou se recolocar no mercado de trabalho, o governo federal, por meio do programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação, investiu em milhares de vagas de cursos à distância em instituições públicas parceiras. Os cursos serão oferecidos de acordo com a necessidade do mercado de trabalho de cada região. Mais oportunidade, mais emprego, mais conhecimento. Todos os cursos serão gratuitos, de qualificação profissional e com certificado, para você já começar a se preparar agora. Conheça os cursos das instituições parceiras e saiba como participar do processo seletivo e se candidatar a uma vaga em portal.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. De segunda a sexta, das 12 às 12h30, Brasil Nordeste na TV Com Brasil. Canal 28, na Sky e Oi TV. TVs Claro e NET, no Canal 3 e na TV Vivo e GVT TV, Canal 239. Brasil Nordeste na TV Com Brasil. De segunda a sexta, das 12 às 12h30, apresentação Sandro de Moura. Pessoal, nós brasileiros já enfrentamos e controlamos muitas epidemias ao longo da nossa história. E com o coronavírus não vai ser diferente. O negócio agora é ter calma. Fique informado para se prevenir da melhor forma possível. Se for tossir ou espirrar, nunca use as mãos para cobrir a boca e o nariz. O jeito certo é usar o braço. Contra o coronavírus, mantenha os ambientes ventilados. E lembre-se, a melhor receita para a prevenção é manter as mãos sempre limpas. Contra o coronavírus, não pode vacilar, gente. Lave bem as mãos, dedo a dedo, com sabão. Se não puder, use álcool em gel. Febre e tosse ou dificuldade para respirar são alguns dos sintomas. Não precisa sair correndo para o hospital por causa de um simples resfriado. Mas caso precise, há uma unidade básica de saúde pertinho de você. Com informação, vamos lutar contra o coronavírus. Juntos somos mais fortes. Estamos de volta, agradecendo o carinho da sua audiência, pedindo que, se puder, passe um WhatsApp para a gente, dizendo de qual parte do país que você está assistindo o programa Com Brasil Nordeste, que eu quero muito mandar um abraço para você e para a sua cidade.
Para finalizar o nosso programa, uma pílula para ajudar a sarar ainda mais a sua família. A dependência química é um problema que aflige muita gente. Para isso, para amenizar esse drama, eu quero convidar a minha amiga Célia Moraes, presidente do Instituto Desafio Jovem, aqui da Capital Federal. Célia, é com você. Olá pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos abordar aqui um assunto muito importante, que é como você identifica na sua família o início do uso da droga. Jefferson, como é que a família pode identificar um comportamento ou algo que dê uma dica de que está ocorrendo o uso de droga? O início do uso da droga ela é bem difícil de identificar, porque geralmente esse início se dá na adolescência. Então a própria adolescência em si, ela já traz algumas mudanças comportamentais. Exatamente, né? Então as mudanças comportamentais que você está se referindo têm a ver com alteração hormonal e tem a ver também com a própria adolescência em si, né? Novos amigos, novas aventuras, e a gente precisa, assim, saber uma diferença, né? O que é droga e o que é da natureza da adolescência. Jefferson, a família hoje em dia, ela precisa de ter intimidade com o filho, senão ela não consegue identificar essas mudanças. Você não acha isso? Além de todas essas observações, algo que é muito importante é a negação que a mãe tem, no caso de um filho estar usando drogas. Então, a mãe ela não acredita que o filho pode estar usando droga. Então, a mãe ela precisa ter essa noção de que existe essa possibilidade. Quando a mãe nega essa possibilidade, se torna muito mais difícil a identificação de um parente ou um filho usando drogas. Exatamente. Então, a atenção mais necessária começa lá do berço, porque a gente não conhece uma pessoa somente na adolescência. A gente tem que conviver com esse filho, tem que entender esse filho e tem que acompanhar o desenvolvimento desse filho, educá-lo. Isso é difícil, não é fácil, porque se você não começa do berço, quando ele chega na adolescência, você perde ele. Então essa é a nossa pílula. Conheça seu filho, conviva com ele, faça uma refeição com ele pelo menos uma vez por dia, que você vai descobrir como é legal você ter a sua família unida. Obrigado, Célia. Olha, para fechar, uma última notícia aqui do Distrito Federal. A Secretaria de Saúde está ainda preocupada e trava uma batalha contra o mosquito do Aedes aegypti. O pessoal da Vigilância Ambiental alerta para os cuidados que cada um deve tomar para evitar o nascimento do mosquito. Brasília está no período em que antecede as chuvas e por isso é necessário redobrar a atenção e os cuidados com as propriedades, a vizinhança, esses terrenos que às vezes ficam meio largados aí. Toda atenção, todo cuidado é o que chama a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, chama a atenção de todos a população. Eu acho que esse exemplo ele pode ser replicado em toda parte do país, né? Estava todo mundo falando só da Covid-19, a gente já vinha denunciando aqui que, a exemplo de Luiz Eduardo Magalhães na Bahia, quando começou o caso da Covid-19, a presidente do instituto que cuida de vigilância sanitária lá, falava, nossa preocupação aqui é acabar com os focos dos Aedes aegypti. E isso continuou, só que a Covid-19 serviu como uma cortina de fumaça, como nós também já havíamos denunciado aqui, para beneficiar milhares de prefeitos que se esconderam atrás dessa cortina e deixou de fazer o dever de casa. Aqui em Brasília, a Secretaria de Saúde está chamando a atenção da população. E que você, então, procure no seu quintal, no seu terreno, na sua casa, os focos que possam gerar o mosquito Aedes aegypti, tá bom? Quero desejar uma ótima semana para você, agradecer o carinho da sua audiência, pedir que Deus abençoe muito a sua vida. E amanhã, se você puder, eu gostaria de encontrar você aqui outra vez, para que você pudesse nos alegrar com o carinho da sua audiência. Continue assistindo a programação da TV Com Brasil, porque tudo que é bom, com o Brasil, fica ainda melhor. Grande abraço e até a próxima.